Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este tempo que estamos passando aqui. Pai querido, que o teu Espírito Santo venha me conduzir nesta noite. Que não sejam palavras minhas, mas do teu coração, ó Pai, para essas mulheres que estão aqui prontas para te ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição, para a tua glória, em nome de Jesus. Lucas 24:49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. O tema dessa mensagem é da promessa ao cumprimento. Nessa passagem aqui, Jesus estava falando sobre com o Espírito Santo. E o mandamento dele era o seguinte, que ele estava fazendo uma promessa para aqueles homens, e a ordem dele era: ficai, até que do alto sejais revestido do poder. Quando Deus faz uma promessa para nós, essa promessa não se cumpre no mesmo momento. Nós precisamos ficar, esperar. E a Bíblia diz para a gente não ficar ansioso com nada. Porque quando nós ficamos ansiosos, nós quebramos parte da promessa. Nós começamos a dar um jeitinho nas coisas que Deus quer fazer, e nós atrapalhamos até o projeto que Deus quer fazer. Essa aqui era uma promessa sem previsão. Até que do alto. Promessa sem previsão. Mas existem promessas que são promessas com previsão. Daqui 1 ano você vai ter um filho. Daqui 14 anos. Daqui 15 anos eu vou te dar um marido, não é verdade? Essas promessas talvez sejam mais fáceis de se esperar, porque você tem um tempo. Mas a promessa que não tem tempo, que Deus fala e não te dá um tempo, a essa sim é mais difícil. Porque você está esperando sem nenhum sinal, sem nada acontecer. E a espera, ela gera uma inquietação na vida do ser humano, é normal. O ser humano, ele é ansioso, ele é inquieto. E quanto mais a gente espera, mais inquietação dá no coração da gente. E quando a promessa vem, você precisa esperar o momento certo. Lá em Gênesis 17, de 1 a 6, Deus faz uma aliança com Abraão e muda o nome dele. Muda o nome dele, muda o nome de Sara. Mas até que as promessas sobre a vida de Abraão se cumprissem, Abraão passa por um caminho muito árduo. Demora. É um caminho de solidão. É um caminho de perguntas. Né, Viviane? Questionamentos, aquilo que nós falamos aqui no bate-papo. E logo após ele ouvir as promessas, sabe o que acontece? Sodoma e Gomorra é destruída. Parece que quando Deus faz a promessa, nós estamos, uau, agora sim, Deus fez a promessa. Vai acontecer tudo agora. Tem um caminho, tem um processo, tem um lugar para você passar para chegar até a promessa. A promessa, ela está no futuro. E o caminho, ele é no presente. E todos esses homens, muitos homens na Bíblia, passaram por caminhos árduos até conquistar a sua promessa. A promessa feita a Abraão nos deixou um legado e ainda se estende a nós. Far-te-ei e fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. No trajeto da promessa, o cumprimento, precisaremos tomar algumas decisões. Presta atenção nisso. No caminho, no trajeto, na conquista da promessa, você vai precisar tomar algumas decisões que são imprescindíveis para que você chegue até a promessa. Primeira delas, cuidado com as propostas de Sarai. Não busque atalhos. Há uma tendência da gente dar sempre um jeitinho na situação, né? Senhor, eu já estou com 30. Eu não consigo me casar.
acho que eu vou pegar o primeiro, eu não estou aguentando esperar. E foi o que Abraão fez. Deus já tinha feito a promessa para ele. Como ele não conseguia ter filhos, Sarai falou, deita com a minha serva. E gerou Ismael, que foi um conflito para a família dele. Sempre dando um jeitinho. Cuidado com as propostas que te fazem facilitar o caminho. Quando Deus nos faz promessas, Ele já tem um plano traçado para o cumprimento. Nós não precisamos do jeitinho brasileiro. Eu lembro que quando eu estava namorando com o William, nós namoramos, noivamos e casamos com 11 meses. E quando nós começamos a namorar, nós pensávamos em ir embora para os Estados Unidos. Pensa bem que cabeça. E nós falamos, vamos, a gente chega lá, eu sei que a gente recolhe umas coisas no lixão lá, a gente não tinha nem passado, nem identidade direita a gente tinha. A gente recolhe uns sofás no lixão lá e tal, vamos embora? Bora. Concordei tranquilamente, né, gente? Você sabe que eu sou meio maluquinha, né? 42 mudanças, 43 mudanças, então, você sabe que o William fala e eu estou atrás, né? Então, nós resolvemos, vamos. Gente, nem começamos a pesquisar. A mãe na fé do William encontrou com ele na igreja e falou com ele assim, irmã Cristina Maciel, falou com ele assim, olha, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei, é mesmo, irmã Cristina, o que é? Falou, olha, Deus está te mandando para um lugar e você está indo para outro. O William chegou lá em casa, não falou nada comigo. Eu lembro que eu deitei assim no colo dele e eu falei com ele assim, amor, nós não vamos para os Estados Unidos. Ele falou, é mesmo? Por quê? Não, nós não vamos. E o que nós vamos fazer? Eu não, você. Você vai voltar para o seminário e vai terminar o seu seminário e vai se tornar um pastor. E aí nós decidimos, aí ele me contou da irmã Cristina, e nós decidimos não ir para os Estados Unidos, mesmo porque eu acho que a gente não ia conseguir mesmo. Né? Então foi até bom para nós, né? Então a gente sempre quer dar um jeitinho para alguma coisa. Uma vez uma pastora, ela é advogada, e uma pessoa ofereceu para ela 50 mil reais para pegar como é que chama? O processo de lá de baixo e jogar para cima. Ela falou, de jeito nenhum. Eu jamais faria isso. Eu lido com a lei, eu sou a pessoa que mais devo andar na lei. Então, os jeitinhos brasileiros, a voz de Sarai, ela vai atrapalhar o processo do caminho na sua vida. Então, tome muito cuidado com a voz de Sarai. Número 2, no caminho, mantenha a sua vida embasada na verdade. Custe o que custar. Haverá situações na sua vida que nos sentiremos tentados a omitir e mentir sobre algumas situações. Olha o que Abraão fez. Gênesis 22, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Sara era irmã de Abraão, mas Abimeleque perguntou se ela era esposa dele. Não, ela é minha irmã. Ele falou a verdade, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se ela era esposa dele. E Abraão mentiu. E por causa dessa mentira de Abraão, graças a Deus que foi percebido rápido, ele quase destruiu a vida de Abimeleque. Era uma maldição naquele tempo. A mentira, a omissão, ela atrai maldição para você. E, gente, não se engane. Uma mentira atrai a outra. Você conta uma mentira, e aí você vai ter que contar outra mentira para encobrir a outra, e vira um emaranhado. Então, a gente sempre quer contar uma coisinha diferente. Foi assim? Não. Foi assim, assim, e você acaba omitindo alguma coisa. Eu e o William nunca nos pegamos em uma mentira. Nunca. Ele pode ter deixado de contar alguma coisa para mim, ou eu deixado de contar, nada demais. Mas mentira, sempre que eu pergunto alguma coisa, é a verdade. Então ele fala comigo assim, amor, você esbarrou o carro aqui? Amor, claro que não. Se eu esbarrar o carro, eu vou te contar. E ele fala assim, vou te contar. E realmente, gente, quando acontece de eu esbarrar o carro, que eu nunca esbarro, gente.
mentira. Eu falo, amor, eu esbarrei o carro. Então, muito cuidado com as mentiras. Em Provérbios 12, 22 diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com o que fala a verdade. Número 3, no caminho, Deus vai te pedir para fazer coisas muito loucas. Eita glória, reconheça a voz de Deus e obedeça. Gente, o que Deus já nos pediu para fazer, eu e o William, coisas assim que eu falava, uau, não tem lógica. Só pode ser voz de Deus mesmo, porque é só Deus. Você já fez alguma loucura que foi voz de Deus e deu certo? Já? Não, gente? Já, não já? Então, quando Deus te pedir para fazer alguma coisa muito louca, faça. Faça, reconheça a voz de Deus. É claro, você tem que estar muito sensível à voz dele, para você entender que é ele que está te pedindo para fazer. Então vai existir muitas coisas. Olha o que acontece. No primeiro momento, Sara fala com Abraão, deita-te com a minha serva. Uma voz negativa, uma voz de reprovação. Mas no segundo momento, Sara fala com Abraão, e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Olha para você ver, duas vozes, uma que fez ele deitar com Agar, e gerar Ismael, e a segunda voz veio da mesma pessoa, manda essa serva embora. Ela sugeriu que ele deitasse com ela, depois ela manda ele embora. E aí, olha, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, olha o que Deus disse para Abraão, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Primeira voz de maldição. A segunda voz da mesma pessoa era para ele obedecer. E qual que é a diferença aqui dessas duas vozes? A primeira voz, Abraão não buscou orientação de Deus. A segunda, ele se perturbou. Uma pessoa que se perturba, ela está buscando a Deus, ela está buscando uma resposta. Ele ficou inquieto com aquela sugestão de Sara. Na primeira não, na primeira ela sugeriu, ele falou, opa, Sara está com 90 anos, essa aqui tem 30, vai ser até legal passar uma noite com ela. Mas na segunda ele se perturbou. Então, quando Deus pede para você fazer algo, alguma coisa vai acontecer dentro de você, que você vai entender que é voz de Deus. Busque direção, não tome decisões sem a direção dele. Diferencie a voz da sua alma da voz de Deus. Deus jamais vai te pedir algo para prejudicar a sua vida. A gente ouve falar, uma vez uma menina falou com o William assim, pastor, eu estou namorando um rapaz, e esse rapaz, ele bate na mãe dele, mas eu sou tão apaixonada com ele, sabe, eu gosto tanto dele, mas ele bate nela de vez em quando eu chego lá, ela está toda roxa, você acha que eu devo casar com ela? Aí ele olhou para ela e falou assim, claro, irmã, eu acho que você tem que casar com ele. Sério, pastor, o senhor acha isso? Acho. Eu acho que você tem que casar com ele. Eu acho que você tem que aliviar a sua sogra um pouquinho. Ele para de bater nela e começa a bater em você. Então a gente não está disposto. Gente, tem coisa que está tão clara aos olhos da gente, nós fechamos os olhos. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Número 4, no caminho da promessa você precisa ser aprovado. E é um caminho muito difícil. Você precisa ser aprovado. Em Gênesis 22, 2 diz, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que te indicarei. Você já pensou, gente, o que é você orar uma vida inteira por um filho? E de repente Deus fala assim, traz e sacrifica ele para mim.
Subir o monte, pôr o menino no altar e sacrificar? Quando Abraão levanta o cutelo para matar o menino, Deus fala com ele: não faça mal ao menino. Porque Deus já conhecia o coração de Abraão. Deus já sabia onde estava o coração dele. E nós passamos por muitas provas no meio do caminho que nós somos reprovados. Por exemplo, nós falamos sobre o casamento, sobre o divórcio aqui e tudo mais, e eu falei que nós precisamos ouvir as duas partes, porque cada um tem um laudo, né, do que foi o casamento. Mas a gente vê que muitas mulheres, eu vou falar as mulheres, gente, porque nós estamos em mulheres aqui, né? Ressaltando os homens, mas nós estamos falando para as mulheres. Existem muitas mulheres que estão perdendo o casamento porque não conseguem parar de falar. Porque não conseguem sair sem razão. Muitas mulheres perdendo o casamento por causa de ciúmes. O ciúme não premia a fidelidade. Quando você é ciumenta demais, porque o ciúme, tem um ciúme que ele é sadio, é um zelo. Mas existe um ciúme que ele é doentio. E ele não premia a fidelidade. O cara olha e fala: gente, eu não estou fazendo nada. A mulher só fica com ciúme achando que eu estou com mulher na rua. Eu vou começar a arrumar mulher na rua. Porque se eu sendo fiel, ela fica desse jeito, por razão. Então, nós precisamos ser aprovado no caminho. Uma coisa que nos reprova muito no caminho é a nossa boca. Nós falamos demais, falamos coisas impensadas. A Bíblia diz que a nossa palavra ela é como semente. E aí quando você planta a semente de maldição, você quer colher bênção. Você não vai colher bênção, você vai colher a semente que você semeou. Então essa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu creio que ela está me assistindo agora. E eu falei com ela: você precisa parar de falar que o seu chefe é isso, que está difícil, que é isso, que é aquilo outro. Muda a sua palavra. Quanto mais negativo você fala, mais difícil vai ficar a sua vida. Ah, pastora, mas eu vou contar mentira? Não. Você vai contar o que é espiritual. Fale o que é espiritual. Quando eu via os meus filhos envolvidos com droga, com bebida, né? E que era uma situação muito, muito triste para mim, nós nunca chamamos nossos filhos de drogados, de bêbados, nunca de malandro, de vagabundo, nunca falamos isso. Sempre profetizamos que eles eram homens de Deus. Por quê? Porque no mundo físico a gente enxergava uma coisa, mas no mundo espiritual eu tinha um olhar para aquilo que Deus já tinha prometido para ele. E é isso que você precisa fazer. Você precisa ser aprovada na sua boca. Todos nós passamos por provas. A diferença é como você vai passar para a prova. Olha, irmã, não se engane. Se você tomar pau nessa prova, você vai passar por ela outra vez. Então procure, estude bastante para você passar de primeira. Quando você passa de primeira é muito bom. Então, porque Deus, Ele é um Deus de amor. Às vezes a gente pensa: mas Deus está me dando essa luta de novo, eu já passei por isso. Mas Ele é um Deus de amor, porque Ele quer que você aprenda a passar por este caminho. Porque Ele sabe que você é forte lá na frente, você vai destruir milhões. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Lute contra a incredulidade e continue enxergando pela fé. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Amém? Olha, quando você vive uma vida baseada nos seus sentimentos, você vai viver uma vida emocional doente. As suas emoções não podem ditar o seu homem espiritual. O homem espiritual, a Bíblia diz que ele é forte. O homem espiritual é vencedor. O homem espiritual, ele passa por qualquer problema de cabeça erguida.
Se você depender da sua alma para você viver uma vida de fé, você já é um fracassado. Porque nós somos homens espirituais. E você não pode viver pelos seus sentimentos. Então nós ouvimos falar, por exemplo, de pessoas que saíram da igreja porque morreu um ente querido. Ah, Deus não me ama, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. E sai da igreja. Por quê? Porque ele não tinha convicção. Ele vivia pelo sentimento, pela alma. Pessoas que largam o casamento porque não tem uma convicção. É almático. Deixa a alma reger. Então você precisa mudar isso, saber, entender que você é filho do rei, que você é espiritual, um ser espiritual, e que a sua vida não é regida pelas coisas daqui dessa terra, a sua vida é regida pelas coisas do mundo espiritual. E só assim que você vai vencer. Quando o sentimento é maior que a convicção, a promessa é perdida. Não deixe que a ansiedade tire a sua convicção. Muitas das vezes, nós estamos quase alcançando a promessa. Quase. E aí nós deixamos a convicção cair por terra. E aí nós colocamos até culpa em Deus, né? Falamos, Deus não me ama, Deus não isso, Deus não aquilo outro. E aí a gente começa a ouvir vozes inimigas concordando com tudo isso. E ele começa a colocar pessoas em volta de você para fermentar isso daí. E você perde a sua promessa. Não faça pergunta, não duvide, profetize a promessa. As circunstâncias não determinam o fim. Deus é fiel para cumprir o prometido. Amém? Eu queria que colocasse o vídeo para mim da Camila Barros. Presta bastante atenção no que essa mulher fala. Nossa vida é marcada por 2 tempos. Primeiro, o tempo de Deus fazer promessas. Segundo, o tempo do cumprimento das promessas que foram feitas. No tempo das promessas, parece até que elas são melhores do que o cumprimento. Porque o tempo de promessa é um tempo de tanta esperança, rapaz. Tu entra num culto, Deus toma um vaso e diz, vou eu fazer. A gente chora igual doido. Aí tu pensa, será que eu estou ficando maluca? Aí levanta outra e diz, e para confirmar, e pá. Não, escuta. Aí a gente chora, a gente adora. O tempo de promessas alimenta na gente todo o combustível necessário. Rebeca não vai ouvir essas promessas. Porque quando Deus fez promessas a Abraão, ela não estava lá. Porque tem coisas que precedem a sua vida cristã. Rebeca não estava lá. Porque quando Deus fez as promessas, era tempo de promessas para Abraão. O que Rebeca tipifica em nós hoje aqui? O tempo que Deus não vem para falar. E esse segundo tempo, que é o tempo do cumprimento, ele costuma ser mais difícil para nós do que o tempo da promessa, que é quando Deus fala. Porque quando é tempo de Deus falar, irmão, é lindo. Então viver o tempo da promessa é muito bom, é muito bom. O tempo do cumprimento também é bom, mas é um pouco preocupante. Porque no tempo que Deus prepara para cumprir, Deus não fala. Rapaz, e nesse tempo, tu é provado de todas as maneiras. É quando você começa a pensar, será que era profeta mesmo ou estava todo mundo doido? Será que era crente mesmo ou eu estava emocionado com o primeiro amor? Será que era... Porque você começa a avaliar tudo pela lógica natural. Porque Deus não está mais falando. Só que quando Deus para de falar, é porque o tempo do cumprimento está chegando. Escute o que eu estou lhe dizendo. Em tempo de cumprimento, Deus não fala. Deus, você entrou aqui desesperado e o Senhor está dizendo, você acha que Ele está assustado? Pois vai ficar mais. E eu digo, por que, Senhor? E Ele diz, porque Ele está
acostumado a me ouvir falar. Agora ele vai ficar espantado com o que eu vou fazer. Deus te trouxe aqui para te dizer: não é o céu que está de bronze, não é o diabo que tem retido a tua oração. O meu silêncio é trabalho, e depois do trabalho eu te apresento o resultado. É tempo de cumprimento, é tempo de cumprimento. Oh, glória a Deus. Fique de pé, amada. Minha irmã, talvez você esteja vivendo o tempo das promessas ainda. E é muito gostoso mesmo, gente. Quando Deus começa a falar o que Ele vai fazer, são coisas tão grandiosas. Meu Deus, você ouve Deus falar e fala: gente, é comigo isso? Como que Ele vai fazer isso? Não tem condição. Como que Deus vai me colocar num altar falando para uma multidão de mulheres, se eu sou tímida? Eu não consigo olhar nos olhos de outras pessoas, não consigo comer na frente das pessoas. Como? Assim. Existe o tempo das promessas. Irmã, presta atenção nisso. Deus não mente. Quando Deus promete, Ele faz. Não estrague as promessas de Deus com as suas mãozinhas. Deixa Ele fazer. Passa pela prova, dando glória a Deus. Porque o tempo de cumprimento, gente, você vai olhar o tempo de cumprimento e vai falar: meu Deus, era verdade. Era verdade. Você tem um marido que não é cristão, que bebe, que te bate, que fuma. Deus já te fez promessa sobre a vida dele? Espera. Espera, seja sábia. Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher temente, sabedoria. Sabedoria. Pare de falar pelos cotovelos. Deus te prometeu seu filho no altar? Traga-o aqui, em oração, na sua mente, no seu coração. E quando você chegar em casa, que ele chegar drogado, chegar bêbado, abrace, ame. Não tem ninguém que vai amar mais o seu filho do que você. Está passando por enfermidade? Cante, adore, profetize, fale com outras pessoas. Não entra para dentro do quarto, se enclausure dentro do quarto, no escuro, chorando, lamentando a sua vida. Não, sai para fora. Sai para fora, conta para as pessoas quem é o seu Deus. Mesmo estando do jeito que eu estou, Deus é o meu Deus. Aproveite o tempo das promessas. Porque no caminho, o caminho é árduo, mas o tempo de cumprimento, gente. Eu vejo histórias de mulheres aqui, da Viviane, que eu acompanhei mais de perto, da Sueli, meu Deus, meu Deus. Eu lembro a Viviane, ela me ligava, e ela falava comigo: pastora, eu acho que se eu chorar eu estou errando. Não, pode chorar. É seu tempo de chorar. Você só não pode murmurar. Continue adorando a Deus. Naquela época que eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla, esse tempo que o apóstolo vieram aqui, o apóstolo Bertelli. Gente, nós sentamos numa mesa, acabamos de almoçar, ele começou a conversar com a gente, ele falou comigo assim... Ele olhou para mim, e ele é muito assim, engraçado, né? Ele fazia assim, né? Falei: eita, vem palavra aí, vem poder. Ele olhou para mim e falou comigo assim: eu vejo uma veia na sua cabeça. Você é uma mulher independente, você não gosta de depender dos outros. E essa veia ia se romper, e você ia se tornar uma pessoa dependente dos outros. Você ia precisar de ajuda de outras pessoas para tomar banho, para tudo. E Deus está operando essa veia agora na sua cabeça. Porque Ele tem uma promessa na sua vida. Tem mesmo. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. E quando eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla, Deus falou comigo: eu estou te curando.
Porque eu vou te levantar para curar mulheres. E eu tomei posse daquela palavra, foi um ano, sentindo tonteira e os sintomas da labirintite, mas eu dizia que eu estava curada. Foi até eu esquecer, irmã, por fim eu esqueci, porque trem. Um dia eu falei, não tem mais negócio no ouvido, não tem nada. Eu tomei posse, sabe por quê? Porque o diabo, quando Deus faz uma promessa para você, o diabo está rastejando atrás de você para te tirar a promessa, então você não pode deixar. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém?